Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o José Júnior, consultor de marketing e cofundador desse canal. O Longidade é um canal dedicado a trazer informação sobre a longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com quem entende do negócio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, sobre o que é longevidade, qual que é o impacto da longevidade nas pessoas. E a gente trouxe para poder falar com a gente sobre isso a Andréa Levi. Ela é psicóloga há mais de 25 anos, psicóloga clínica, uma grande amiga e parceira também. E antes de eu fazer a primeira pergunta para ela, eu quero só te lembrar para você não esquecer fazer aqui a assinatura, né, a inscrição no nosso site, no nosso canal, curtir as nossas páginas nas redes sociais e compartilhar para que todo mundo saiba do que a gente vai conversar aqui, ok? Andréia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Longidade. Longidade. Longidade tem tudo a ver com o que eu faço, você estava aí me apresentando e eu vou acrescentar aqui que eu sou presidente da ONG Obesidade Brasil, que é uma doença crônica e que cuidar de obesidade também é uma coisa que faz muita diferença na longevidade, então esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje também. Legal, sim, faz todo sentido isso que você está falando, tanto pela natureza do que a gente vai conversar, né, porque eu entendo que aí, eu até peço que você me corrija nessa analogia que eu estou fazendo, que assim, a pessoa com obesidade, ela passa, e eu já conheço, né, porque a gente parceiros nessa questão da Obesidade Brasil, ela passa, eu acho que pelos mesmos, ou por vários problemas situações, eu não vou nem chamar de problema, situações muito parecidas que a pessoa longeva também passa, né? Eu dou exemplo, a começar do como se chama, como que a gente se refere a uma pessoa que tem 60 a mais. A sociedade, a mídia já criou algumas formas de chamar, falava assim, melhor... começou com terceira idade, se eu não estiver errando na cronologia, aí depois o marketing veio e deixou a terceira idade como melhor idade, e aí a gente ouve falar também em prateados, senta mais. Sobre o aspecto dessa integração, dessa inclusão, Andréia, qual que você acha que seria o melhor termo para isso? Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, a gente sempre tem que respeitar a pessoa que viveu mais, né? Os nossos avós não falavam respeite os mais velhos, Isso, né? isso, Uma legal. questão de respeito. Uhum. Eu não, particularmente, esses nomes, melhor idade, prateados, eu acho que, não sei, acho que tem mais a ver com marketing. Escutando pessoas, né? Que é o que eu faço no consultório, eu sempre pergunto, não importa o porquê, pode ser por causa da idade, como ela gosta de ser chamada se a gente estiver falando disso, né? Então, eu tenho alguns exemplos interessantes. Eu já dei muitas aulas aí pelo Brasil todo e fora do Brasil também. Fora do Brasil, principalmente na América Latina, na Argentina, no Chile, em lugares onde se fala espanhol, eles falam viejos, velhos. E fala, la vieja, e chamam a velha, oi velha, tudo bem? E a pessoa não se ofende, isso me chamava atenção, sempre me chamou muita atenção. E uma vez num congresso na Argentina, eu fui me referir aos idosos. E eu não sabia traduzir aquilo em espanhol, e eu falava idosos, idosos, e ficou todo mundo idoso, idoso, e todo mundo pegou o celular para tentar traduzir e falar idoso. E eles não faziam a menor ideia do que é idoso. E a gente começou a discutir sobre o que é idoso. Idoso, os anos foram já idos. E alguém em espanhol me falou isso. Los años idos. E, né, aquilo ficou na minha cabeça. Faz sentido, né? Mas tem uma coisa da linguagem e da língua mesmo. De onde a gente está no mundo, como isso se chama. Então, eu acho que a pessoa tem que se sentir... Não saberia te dizer uma nomenclatura para isso. Acho que idoso a gente usa, sexagenário quando é mais de 60... Desde que a gente esteja respeitando e a gente não use o etarismo. O etarismo, tudo que é ismo, né, vem carregado de preconceito, vem carregado de algo ruim. Então, o etarismo é quando você usa a idade da pessoa
para fazer algum tipo de piada, ou de preconceito, de mau gosto. Como você usa, sei lá, qualquer coisa física da pessoa para fazer piada, ou enfim, Como se fala da careca, careca, né? gordo, baixo, alto, magro, enfim, o ser humano, né, gosta de fazer esse tipo de brincadeira que não tem graça nenhuma. Adjetivar, né? Adjetivar. E se tudo der muito certo, todos nós chegaremos lá, todos nós seremos longevos. Então, Sim. eu acho um grande de um privilégio, embora muitas pessoas já me disseram assim: olha, não tem graça nenhuma envelhecer. Não tem graça nenhuma, você vai ver quando você chegar na menopausa. E quando eu cheguei, eu falei, não tem mesmo graça. Né? Então, tem coisas que a gente vai sentindo que são inerentes ao corpo humano, limitações. Quando a gente viaja, a gente sente menos agilidade, por exemplo, né? Quando eu viajo com a minha filha, que é adulta já, e sei lá, a gente está na Europa, tem algum lugar, ela fala, mãe, cuidado com não sei o que, cuidado com não sei o que. Começa a perceber assim, né? Ela já é mais ágil mentalmente, fisicamente do que eu. Então, assim, tem coisas que são naturais. E a gente, obviamente, tem que cuidar disso, né? Temos que cuidar da nossa saúde física e mental para ter uma longevidade saudável e prazerosa. Mas tem coisas que não são prazerosas mesmo. E acho bom a gente falar que envelhecer dói, né? Isso, Em vários exatamente. aspectos, físicos e emocionais. Tudo, acho que é até uma frase assim meio que comum, né? Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem uma coisa que é só boa, tem uma coisa que é totalmente ruim. Então, passa por aí e eu vou querer aprofundar nesse tema com você. A gente usa aqui no canal, porque a gente precisa fazer referência às pessoas, né? O que parece que está mais encaixando em termos de terminologia aí é chamar de longevo. Os longevos, né? Assim, é o que acaba vindo até por conta da longevidade, que é essa questão da fase, né? Você vê algum problema, por exemplo, já que a gente não está dizendo o que fazer, o que não fazer, você acha que o Eu longevo acho um grande de um elogio ser longevo, né? seriam os idosos lá por causa Dos anos dos idos? idos, a gente Isso. nunca parou para pensar nisso em português, né? Os Sim. anos idos, assim, isso traz experiência. O André, sempre achei maravilhoso conversar com pessoas mais velhas que eu. Sempre acho que a gente aprende muito. E tem uma característica do ser humano que a gente faz isso quando a gente é adolescente, a gente acha que os nossos pais são velhos, não sabem mais nada, né? E uma coisa que é boba, mas o ser humano faz é infantilizar a pessoa mais velha, né? Como se eu sou jovem, eu sei mais que você. Ai, nossa, minha mãe, meu pai, minha avó, vixe, né? Enquanto que eu acho que os mais velhos têm a sabedoria e a paciência de falar e calar quando necessário. E aí, eu acho que isso é bem importante, não infantilizar. Tem uma grande amiga, a Ida, que viaja comigo, dá muitas aulas comigo, uma grande psicóloga. Hoje ela tem mais de 70 anos e a gente sempre viajou muito juntas para esses lugares, né, que falam espanhol e tudo mais. E quando ela está comigo, eu aprendo demais. E um dia ela foi fazer um exame num laboratório, e ela estava com um esmalte assim colorido, e a pessoa que atendeu falou assim: ai, que gracinha, o esmaltezinho combinando com a roupinha. Tá me tratando que nem criança? Assim, não precisa, tá? Eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Então, acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado também. Não fazer o que nós adolescentes fazíamos, infantilizar as pessoas com mais idade que a gente. Você está falando esse termo, né, do infantilizar, até você fala do jovem, que é até o infantilizar e que hostilizando, né? Eu não quero o seu conhecimento, né? Você não sabe, isso era no seu tempo, hoje em dia é diferente, é uma questão. Mas a outra questão, e aí eu passei por ela também com a minha mãe, né, quando ela teve Alzheimer dela, e que a gente acaba chegando nesse ponto, que é assim, chega um certo momento nessa longevidade, né, nesse ciclo, em que essa pessoa não está 100% apta Vai para perdendo tomar autonomia. algumas decisões. Isso. E aí a gente
como filho, né? Tem que lidar com isso, porque você não pode deixar mais, não é possível. Mas a pessoa também percebe, porque fica num vai e vem. Eu estou autônomo para uma coisa e para outro não, né? Qual a recomendação que você dá? Qual que é a perspectiva? O que você sugere essa pessoa que vai lidar com o longevo leve em consideração? Qual que é o caminho para poder fazer isso? Então, interessante essa pergunta, porque a gente está falando aqui de não infantilizar, respeitar e etc., mas a gente também não pode entrar em estado de negação. Quando nós, seres humanos, começamos a entrar momento de declínio, às vezes cognitivo, às vezes físico, né? Primeiro que é sinal que você viveu muito e chegou nesse momento. Mas os filhos, a família, ou quem estiver perto, não pode entrar também num estado de negação. E muita gente trata a pessoa mais velha com hostilidade quando ela começa a perder a autonomia por medo ou por negação, por falar, não, imagina, você consegue fazer isso, ou para de fazer graça, ou anda mais rápido. Isso também é uma falta de empatia, né, de sensibilidade, de entender que sim, nós vamos crescer, a gente nasce, cresce, envelhece, né? Antigamente reproduzir e morre, Isso, né? Como a gente aprendia, nem todo mundo. Eu falo pro pessoal que aposenta e põe pijama e vai pescar. Exato. Então, assim, a gente tem que respeitar muito que algumas pessoas, ou todo mundo que vai viver muito, vai em algum grau perder a autonomia e precisar de algum tipo de ajuda. Então, é muito difícil para os filhos, né, para pessoas que a gente ama ver a pessoa num declínio físico, cognitivo, às vezes até emocional, ou precisar de ajuda. É muito duro, mas a gente não pode entrar em estado de negação. Tem que ajudar, tem que estar junto, prover tipos de ajuda que a pessoa necessitar, sem entrar em estado de negação. Deixa eu aproveitar e ter uma aula, né? Assim, quando você fala tecnicamente, o que é o estado de negação? O que isso representa no comportamento? Então, por exemplo, a pessoa dizer que precisa de ajuda para subir uma escada, por exemplo, ou que está com alguma dificuldade para se vestir, ou já ter um pouco de medo até para fazer viagens mais longas, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de ajuda que a gente precise, por exemplo, um assento de vaso sanitário mais alto, ou ter algum tipo de dor, né? E os filhos ou as pessoas que estão mais próximas dizerem, imagina, você sempre fez isso, por que agora que você não vai fazer? Não, a gente sempre foi viajar, por que agora você não quer? Né? Então, tem um porquê daquilo. A gente vai ficando mais recluso, mais com medo, mais limitado, né? E é importante a gente conversar sobre, né? Porque às vezes a pessoa não quer dizer que ela está com medo, por exemplo, né? Ou que ela não se sente apta a fazer caminhadas mais longas como ela fazia. Ou, por exemplo, eu perdi minha avó recentemente com 98 anos e meio e ela ia ao cinema toda semana. Toda semana. E de repente ela deixou de ir. De repente, não, né? Ela parou de ir ao cinema e algumas pessoas, um monte de netos e filhos, não entendiam. Mas você tem que voltar a ir ao cinema, porque você sempre gostou tanto. Ela não conseguia mais, né? E a gente tem que respeitar isso. O que dava para fazer? Ai, vó, a gente vai trazer um canal mais legal para você. Ou tem aqueles filmes que você gosta. A gente vai colocar a legenda grande que você vai poder enxergar. Por exemplo, né? Ela tinha total capacidade de entender o filme. Ela não conseguia mais ir ao cinema, por exemplo. Pode acontecer o contrário. A pessoa não tem mais capacidade cognitiva, mas ela tem as funções físicas preservadas. Aí a gente tem que tomar outros tipos de cuidado. Não pode ficar sozinha, não pode sair sozinha. Não depende do que cada um demanda. Envelhecer, como dizia essa minha avó, envelhecer não é para os covardes, não é para os fracos. Exatamente. É interessante essa visão, porque o podcast que a gente fez, o de inauguração, vamos dizer assim, que estávamos todos, ninguém tem experiência em envelhecer, né? Não. Ninguém tem experiência em envelhecer. É uma questão bastante desafiadora e, assim, quando você não tem a sua experiência, geralmente você vai na experiência dos anteriores. Só que hoje em dia a gente está vivendo mais tempo do que os anteriores. E aí surgem novidades, surgem desafios diferentes também, né? E aí, quando você falou dessa questão
do infantilizar, que foi no caso de querer puxar a pessoa para poder fazer algo que ela fazia antes e agora não consegue fazer mais, eu vivenciei uma situação ao contrário, né? Com um tio meu, por exemplo, que ele já não tinha mais condição de dirigir. E aí, se a gente chegasse para ele e falasse, então, o nome dele era Zé, né? Ô tio Zé, olha, você não vai poder mais dirigir, dá a chave aqui. Imagina que eu não vou. Então, assim, a gente também vive um momento em que a gente tem que ceifar, tirar dessa pessoa uma coisa que ela ainda não entende que ela não pode fazer, André. E é duro para nós. Isso. Né? Alguma dica, alguma sugestão de como a gente encara uma situação dessa, que são várias, quando a gente está falando nesse progresso da longevidade. Sim. Eu sempre acho que falar a verdade é um caminho. É claro que cada família tem a sua relação, cada família tem sua forma de lidar. Tem gente que é mais aberto na comunicação, tem gente que é mais fechadão, né? A gente tem isso um pouco mais nítido nas gerações passadas, pessoas mais retraídas, mais difícil de falar de sentimento, né? Porque isso, sim. muitas gerações anteriores a nós, não tão anteriores à nossa, não falavam de sentimento, Podia né? chorar. Não podia chorar, abraçar, falar que ama, Falar que ama. né? Isso em algumas famílias, eu escuto isso com muita frequência no consultório, a pessoa fica até dura, assim, quando você abraça, beija, fala que ama, coisas que na nossa geração já é um pouco mais fácil, na geração dos nossos filhos já é mais fácil ainda. Então a gente tem que respeitar isso. Essa minha avó, de novo usando o exemplo dela, eu falava para ela assim, ai, vó, te amo, te amo, te amo. E ela falava assim, muito, muito. Gaúcha, né? Gaúcha, durona, foi criada desse jeito, italianona. E ela falava muito, muito. Ela não conseguia falar te amo de volta, mas o amor que ela dava era de diversas formas, nas atitudes. Mas falar que ama era uma coisa assim que doía. Ela falava, só falava muito, muito. E a gente tem esse meme entre os netos. Fala muito, muito. A gente sabe que tá falando que te amo. Exato, isso. Mas então, voltando para sua pergunta, respeitar a linguagem de cada família, mas dizer para a pessoa, quando chega a hora de tirar um pouco de autonomia dela, tirar o carro, por exemplo, para ela não correr alguns tipos de risco, fazer isso com amor, sabe? Com carinho, com respeito. E não dizer, você não pode dirigir mais, porque você não consegue mais, tá vendo? A gente não precisa agredir a pessoa porque ela perdeu alguma autonomia e nem deve fazer isso. Então, cuidado nas palavras e nas atitudes. A gente não tem noção do tamanho que é essa dimensão de uma coisa tão natural na vida que é envelhecer, né? A gente, aquilo que você falou, eu acho que é legal a gente buscar isso de quem está ouvindo a gente, né? Quando a gente tem lá os nossos 30, os nossos 20, os nossos 40, a gente não tem noção do que é ter 60, 59. Eu estava até falando esses dias, a minha filha viu uma foto minha e falou, nossa, pai, foi meu aniversário, né, há pouco tempo. Ela falou assim, nossa, pai, mas você já tá com isso, você tá velho, né? Assim, de maneira jocosa, mas nem ela que me acompanha, que tá me vendo aí com frequência, tem às vezes essa noção. E aí a gente volta para a questão inicial do nosso papo, que é a questão da sociedade estar preparada para isso. Né? Quer dizer, a gente percebe, tudo bem, relações familiares, essas pessoas são mais envolvidas, lidam com o longevo. E a sociedade, Andréia, e aí eu falo política, a questão de fila, de dar vez, coisas do dia a dia. A sociedade também está bem despreparada para poder encarar essa turma. Não é só uma questão de vaga preferencial, né? Tem muito mais coisa que precisa ser feita, né? Nós somos primeiro momento na história da humanidade que vivemos mais de 80, 90, 100 anos, né? Antigamente, não tão antigamente assim, não existiam vacinas, antibióticos, tratamentos de coisas. Por exemplo, falando um pouco de obesidade, que é bastante o que eu estudo e trabalho, você não via pessoas idosas, mais velhas ou acima de 60 anos com obesidade até muito pouco tempo atrás. Por quê? Porque não existiam remédios para colesterol, diabetes, hipertensão, doenças da obesidade, doenças que vêm no pacote, né, da obesidade,
e que a pessoa não vivia muito mais que 60 anos se ela tinha obesidade. Hoje a gente vê pessoas com obesidade mais velhas graças aos tratamentos que existem para as doenças associadas, por exemplo, né? Sim. Mas as pessoas não têm tolerância. Outra coisa que eu tenho uma vivência de experiência fora do Brasil, dando aulas em outros lugares, é que fila preferencial só existe no Brasil. Por Olha. quê? Porque outras sociedades que estão... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, não sei te dizer, mas que estão, entre aspas, mais acostumadas a ter pessoas mais velhas há muito mais tempo inseridas na sociedade, porque aqui no Brasil o preconceito, né, é muito grande e as pessoas vão se isolando. Fora do Brasil, você não tem filas preferenciais. Por exemplo, fui pegar um avião na Argentina com uma amiga minha, mas ela falou, eu tenho mais de 60 anos. A pessoa olhou para ela e falou, e daí? Mais de metade da fila tem mais de 60 anos, pode ficar aí. E a gente ficou assim... Isso acontece, né? Muito em laboratório. Você vai fazer algum tipo de exame, por exemplo, todo mundo lê preferencial. Tanto que parece que já estão criando uma categoria que é o super preferencial, que é o super idoso, acima de 85, para poder ter preferência em cima disso. E aí a questão é, precisa disso, né, Andréia? Exato, eu acho que precisa sim para algumas pessoas que já perderam um pouco mais de autonomia, né? Acho que o bom senso, né? Vamos falar de uns sonhos aqui. O bom senso cabe, né, na vida das pessoas. Às vezes a gente está assim no celular, não olha nem para o lado, mas você que está na fila do supermercado, por exemplo, você pode perceber que tem um senhor, uma senhora com mais dificuldade que você carregando ali e dá à frente para a pessoa, né? Não precisa, às vezes a fila preferencial tá mais cheia. Enfim. Precisa de lei para isso, né? Precisa de lei para isso, mas para tudo precisa de lei, né, Júnior? Porque o ser humano, ele precisou de leis e regras, porque era olho por olho, dente por dente, né? Nós somos seres medievais, a gente a gente ser civilizado, né? Pra gente ter um pouco de civilização, o ser humano precisou criar leis, regras, cada país tem as suas leis e regras, mas não só leis e regras judiciais, por exemplo, mas leis e regras divinas. Pessoas acreditarem em religião, em coisa, cada um tem a sua crença, e ótimo, mas o ser humano precisou inventar, né, criar regras de convivência para você temer a algo, para você ser bonzinho, para você ser legal. Porque, de repente, pelo convencimento não funciona Exatamente. tanto. Que legal, Andréia. Olha, muito bom falar com você. A gente vai fazer um outro podcast, eu quero entrar depois na questão individual do comportamento. Mas a gente vai encerrar hoje por aqui. Eu quero agradecer a sua participação, muito insight, muita vontade de falar mais. Quero agradecer a quem está assistindo o nosso podcast. Vocês estão vendo o quanto a gente tem de assunto interessante para falar sobre longevidade. Então, antes de falar o meu tchau para vocês, eu quero lembrá-los de se inscreverem nos nossos canais. E eu que agradeço, e vida longa ao longidade. Isso aí, obrigado. Faça a sua inscrição, curta nossas páginas, compartilhe, leve essa informação para todo mundo. Um grande abraço.